Se você deseja realmente construir riqueza, é preciso seguir um caminho específico. Você precisa obter um empréstimo substancial, investir em algo altamente valorizado e mantê-lo por um longo período. Em seguida, aguarde a inflação monetária aumentar o valor desse investimento. Imagine que você compra imóveis no valor de US$ 1 bilhão em Londres. Você paga uma taxa de juros de 3% e negocia um retorno anual de 7 ou 8%. Ao longo de 10 anos, você gera um rendimento de 4% em US$ 1 bilhão, resultando em centenas de milhões de dólares de lucro. Pois é, essas foram algumas das reflexões de Michael Saylor, um grande defensor do Bitcoin, em sua última entrevista. Ele acredita que a única maneira verdadeira de enriquecer é comprar e manter algo valioso por um longo prazo. Para ele, o ativo mais desejável e óbvio para essa estratégia é o Bitcoin. Na entrevista, ele discute sua tese e os principais impulsionadores que atrairão bilhões de dólares para o BTC. O principal catalisador é o ETF de Bitcoin à vista, que abrirá as portas para grandes investimentos institucionais. No entanto, Saylor acredita que isso é apenas o começo e que o braço do sistema bancário tradicional e a participação crescente de investidores varejistas e institucionais irão impulsionar ainda mais o Bitcoin. Ele prevê que a participação institucional aumentará significativamente devido aos ETFs, pois essas instituições têm sistemas complexos de conformidade, contabilidade e gestão de riscos que funcionam com os ETFs. A introdução de ETFs facilitará sua participação e aumentará a exposição do Bitcoin. Saylor também menciona que o modelo de portfólio tradicional, com os 60-40 ou 60% de ações e 40% de títulos, está sendo questionado e as pessoas estão considerando modelos de portfólios que incluam ativos digitais, como o Bitcoin, ao lado de ativos tradicionais, como o ouro, em suas alocações. É verdade que os modelos de portfólio tradicionais estão evoluindo. Antes, o modelo 60-40 fazia sentido quando as opções eram apenas ações e títulos. Agora, com a inclusão do Bitcoin, as alocações de ativos estão mudando. Pode ser uma combinação de 60% Bitcoin, 20% ações e 20% títulos, ou até mesmo algo como 50% de Bitcoin, 30% de ações e 20% de títulos. Esses modelos estão se adaptando às novas opções de investimento. Isso terá um impacto significativo, especialmente para as empresas operacionais. Algumas empresas agora estão considerando manter uma parte maior de seus fluxos de caixa em vez de remetê-los inteiramente aos investidores. Isso pode resultar em uma mudança de capital, com mais dinheiro fluindo das mãos dos investidores institucionais de volta para as empresas operacionais. Imagine empresas como a Apple mantendo bilhões ou até trilhões de dólares em ativos líquidos em seus balanços, em vez de ativos não líquidos. Michael Saylor acredita que o Bitcoin se infiltrará nos balanços soberanos, incluindo fundos soberanos de riqueza e nações soberanas. Começará com as nações menores, mais inovadoras, alocando uma pequena porcentagem de seus ativos em Bitcoin, e com o tempo essa alocação crescerá. Não substituirá a moeda usada ou a dívida soberana como ativos de menor risco, mas sim imóveis, propriedades e outros ativos em que as pessoas investem. Abre aspas. Quando comparado à dívida soberana como investimento, o Bitcoin é um ativo não soberano e portador de valor, mas não gera rendimento. A dívida soberana é considerada um ativo de menor risco, mas possui riscos de contraparte, especialmente a longo prazo, devido à inflação da moeda. O Bitcoin, por outro lado, é descentralizado e não está sujeito aos mesmos riscos de contraparte, embora também não gere rendimento. Portanto, há diferenças e considerações a serem feitas ao escolher entre essas opções de investimento. É importante notar que a maioria das dívidas soberanas ao redor do mundo carrega consigo o risco de contraparte. Por exemplo, instrumentos de dívidas emitidos pela Argentina podem entrar em inadimplência, assim como a Nigéria pode não cumprir seus compromissos de dívida. A maioria dos países, exceto os Estados Unidos, pode eventualmente deixar de pagar sua dívida soberana. Eles podem optar por um calote suave, onde simplesmente imprimem mais dinheiro para cobrir suas obrigações, desvalorizando assim sua moeda. Isso pode ocorrer a curto ou a longo prazo, o que torna os títulos de longo prazo menos seguros. A dívida soberana geralmente carrega riscos de contraparte devido a mudanças na política monetária e, em alguns casos, ações militares que podem levar a sanções
e ao cancelamento de instrumentos de dívida. Mesmo com títulos de dívida soberana dos Estados Unidos de curto prazo, ainda há algum risco de contraparte se um país se encontra em guerra com os Estados Unidos. O Bitcoin, por outro lado, oferece várias vantagens sobre a dívida soberana. Não há risco de contraparte, pois não é controlado por um banco central e não está sujeito a políticas monetárias de uma nação. Além disso, não há um governo soberano por trás do Bitcoin. Também é prático em termos de custódia pessoal, pois não requer um banco para ser mantido. Além disso, o tratamento fiscal do Bitcoin pode ser mais favorável em comparação com ativos que geram renda tributável. O Bitcoin pode valorizar significativamente ao longo do tempo e o ganho de capital pode ser deferido, o que é uma vantagem fiscal. Isso contrasta com ativos que geram renda tributável com juros ou dividendos. Portanto, o Bitcoin é visto como um ativo superior para acumular riqueza a longo prazo, especialmente devido a essas características distintas. O Bitcoin poderia ocupar um lugar de destaque no mercado de ativos, substituindo muitos ativos tradicionais devido às suas qualidades únicas. Fecha aspas. E aí, concorda com essa análise de Michael Saylor? Deixe seu comentário. Ele é mais um especialista e entusiasta que enxerga um futuro muito promissor para o Bitcoin, ainda mais bullish que a maioria das pessoas, por conta de tudo isso que a economia global está passando. Não é de hoje que os grandes especialistas gringos estão alertando sobre essa transformação de riqueza. Se você está assistindo esse vídeo, não pode perder essa grande oportunidade de mudar de vida. Estamos presenciando um acontecimento único. Por isso, eu sempre repito, não perca esse bonde. Plante, pessoal. Plante para colher esses lucros lá na frente. Gostou do vídeo? Então lucra comigo. Curta e se inscreva no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!